Oi, pessoal, tudo bom? Então, essa aula que eu estou gravando é sobre o formalismo lagrangiano, tá? Ela vai ser uma espécie de introdução, só que no espírito do Richard Feynman, né? Que é aquele espírito do matemática para o homem prático, né? Então é baseado naquilo. Como é que funciona? Eu vou mostrar alguns exemplos simples do funcionamento disso e depois é que a gente vai ver com mais rigor matemático. Tá? Ok, então quando a gente está lidando com partículas ou com corpos rígidos, né? Corpos rígidos que podem ser tratados como partículas a partir do seu centro de massa, a lagrangiana pode ser definida como, vou colocar aqui, usar L para lagrangiana, como a energia cinética menos a potencial. Meus exemplos aqui vão ser todos em mecânica clássica, tá? E eu vou usar a letra T para energia cinética porque eu vou estar usando a letra K para constante de molas, tá? Ok, então vou colocar aqui o primeiro exemplo. Então, como primeiro exemplo, temos aqui o sistema massa-mola. Tá? Então a gente tem aí uma massa, um corpo de massa m, que a gente pode tratar pelo centro de massa, posição somente em x. Tá? A posição dele é em relação ao ponto no eixo x onde a mola está em repouso, né? E a mola tem constante K. Ok. Como vocês sabem, a energia potencial nesse sistema é meio de Kx ao quadrado, ok? E a energia cinética de um corpo de massa m, né? E velocidade v. Então a velocidade pode mudar, né, com o tempo. Aqui vamos usar então a derivada da posição como sendo a velocidade, ok? Não sei se vocês estão habituados com essa notação. Vou usar x ponto para identificar dx dt. Tá? E mais para frente vai aparecer também x 2 pontos, que daí seria a aceleração, né? d2x dt2. Ok? Muito bem, então nesse caso simples, a lagrangiana é meio de mx ponto ao quadrado menos meio de kx ao quadrado. Ok? Vamos primeiro só achar as lagrangianas. Próximo exemplo. Então seja um pêndulo de comprimento L e massa M. Pêndulo simples, tá? Vou desenhar aqui, então aqui o teto, né, onde está preso o pêndulo. Aqui essa reta vertical é para mostrar aonde o pêndulo estaria em repouso. Se não fosse tirado da posição de repouso, ele ficaria ali. Aqui está o pêndulo em processo de oscilação em um certo ângulo θ. Então, é claro que o ângulo vai mudar com o tempo, né? O que mais que a gente tem aqui? A massa m. Aí eu vou identificar essa reta horizontal como sendo o meu potencial gravitacional zero. Tá? Ok. O que a gente tem aqui então? A gente precisa da energia potencial, né? E a energia cinética. A energia potencial gravitacional aqui é fácil, né? Pode projetar aqui e ter a altura relativa, né? Nesse caso negativa, em relação ao potencial zero.
que vai ser menos L cosseno de θ. Esqueci de colocar, né? A corda aqui tem tamanho L. Então, a energia potencial, mgh, né? É a altura, então é menos mg L cosseno de θ. Ok, e energia cinética? A energia cinética, vou colocar mv ao quadrado sobre 2, né? A gente pode colocar uma coordenada aqui, vai oscilar assim, né? Então ele vai estar descrevendo aí um arco S, ok? Um S que depende do tempo, certo? Então esse S é dado, pode ser encontrado como? Basta multiplicar L pelo ângulo em radianos, né? O ângulo depende do tempo. Portanto, a velocidade, que seria ds dt, é L θ ponto. Né? Ok, então a energia cinética fica L θ ponto ao quadrado sobre 2, T igual a M, L ao quadrado, θ ponto ao quadrado sobre 2. Tá? Então aqui a lagrangiana fica m, vou colocar meio de ml ao quadrado θ ponto ao quadrado mais mg L cosseno de θ. Então, o que a gente vê aqui? Que, por exemplo, nesse caso que a gente tem aqui, a energia cinética, né, no caso do sistema massa-mola, a energia cinética está aqui, né? Energia cinética é uma função da primeira derivada de x, da posição, né? E a energia potencial é uma função da posição, x. Aqui no sistema do pêndulo simples, a gente tem a energia cinética como função de θ ponto, né, o derivado do ângulo, e a energia potencial é uma função de θ. Ok? Essa é uma coisa que vai se repetir sempre na mecânica, né? Então, a gente pode generalizar, né, usando coordenadas generalizadas, onde a gente vai usar Q e Q ponto. Onde Q pode ser X, pode ser θ, pode ser Y, né? Portanto, Q ponto pode ser X ponto, θ ponto, Y ponto, o que aparecer. Ou, de forma mais geral, a lagrangiana é uma função de Q, Q ponto e T. Então, aqui seriam as variáveis dependentes, e nesse caso, T é a variável independente. Ok? Se forem em 3 dimensões, aí você vai ter algo assim, né? Depende de Q1, Q2, Q3 e Q1 ponto, Q2 pontos, Q3 ponto e T. Ok? Além disso, o teu sistema pode ter N partículas. Note que a lagrangiana sempre se refere a um sistema. A energia do sistema, a energia potencial do sistema. Né? Então, nesse caso aqui, seus graus de liberdade são o quê? São as posições das partículas, né? E a derivada das posições das partículas e T. Então, aqui com I indo de 1 até N partículas. Ok? Muito bem. A partir da lagrangiana, a gente encontra as equações de movimento. Né? E isso a partir da equação de Lagrange, ou Euler-Lagrange.
a gente já encontrou, né, essa equação para campos, mas aqui está a versão dela, então, nesse caso aqui, para partículas. Tá? E se você tiver n coordenadas, vai ter uma equação dessa para cada coordenada. Né? Por exemplo, ali o caso 3D ou o caso de n partículas. Ok, então vamos pegar aqui alguns exemplos e encontrar as equações de movimento. Ok, então vamos lá. O sistema massa-mola. Nesse sistema a gente encontrou essa lagrangiana. Meio de mx ponto ao quadrado menos meio de kx ao quadrado. Ok, então nesse caso a lagrangiana só depende de x e x ponto, né? Então a gente vai ter só uma equação, d dt d dx ponto L menos dl dx igual a zero. A gente pode, como é uma equação pequena, a gente pode substituir ela inteira, né, ali. Tá, o que sempre vai acontecer é isso, né? Isso aqui é uma derivada parcial. A gente tem essas duas variáveis aqui, né? X e x ponto. E a gente está derivando parcialmente, nesse caso, a x ponto e no outro caso, a x. Então é claro que aqui essa derivada vai dar zero e no outro caso, essa aqui vai dar zero. Né? Então fica d dt. Derivando ali por x ponto, vai dar m x ponto, né? Caiu 2. E menos, agora derivando em relação a x, vai dar menos kx, igual a zero. Ok, então aqui derivando no tempo fica mx 2 pontos mais kx igual a zero. Essa já é a equação de movimento. A gente pode deixar em termos da aceleração, né? x 2 pontos é igual a menos k sobre mx. Ok? Você pode definir, né? É a aceleração. Essa já é uma equação que vocês devem ter encontrado em Física 1, né? E aqui eu estou pegando esses exemplos simples só para mostrar, né? Como que funciona. Claro que o formalismo lagrangiano se presta a coisas mais rebuscadas que isso. Mas ok, vamos lá. Outro exemplo. Outro exemplo aqui a gente tem a máquina de Atwood, né? Então você tem essas massas penduradas aí para um fio, uma corda, um fio inextensível, né, que mantém o tamanho dele. O fio tem tamanho L. Tá? Então vamos colocar aqui corda inextensível, o comprimento dela é L. Tá? Além disso, você tem uma roldana, por onde a corda passa. Né? Essa roldana tem massa desprezível, então, portanto, a gente não vai se preocupar agora com o momento de inércia dela, né? E outra coisa, a gente está definindo o potencial zero, gravitacional zero, né, ali pela reta que passa pelo centro da roldana. Tá? Esse sistema aqui tem uma coisa a mais que não tinha no anterior. Ele tem um vínculo. O vínculo aparece aqui, onde, como o tamanho da corda é constante, né? Se a gente tem desse lado aqui a massa desceu um tamanho aí x1, então do outro lado ela tem que ter descido um tamanho que é L menos x1, né? Que é a nossa coordenada x2 desse lado. Tá? Então a gente tem um vínculo aqui, ou uma restrição, né? Onde x2 é igual a L menos x1. Tá? Ok, então vamos escrever aqui as energias.
Então, energia cinética. Lembra que isso sempre se trata do sistema como um todo, né? Então, a energia cinética aqui é o quê? A energia cinética da massa 1, é m1x1 ponto ao quadrado, mais a energia cinética da massa 2, m2x2 ponto ao quadrado. Tá? Aí aqui a gente já pode substituir o nosso vínculo, né? Vou escrever aqui em cima, ó, x2 ponto vai ser igual a quê? Menos x1 ponto. Tá? Ok. Então, a nossa energia cinética vai ficar meio de m1 x1 ponto ao quadrado mais meio de m2 x1 ponto ao quadrado também. Ponto ao quadrado caiu menos, né? E daí aqui fica meio de m1 mais m2 x1 ponto ao quadrado. Essa é a energia cinética do sistema. Tá? Ok. Agora a energia potencial. Então a energia potencial do sistema é o quê? Como eu coloquei potencial zero nessa reta horizontal que passa pelo centro da roldana, então basta pegar aqui a distância, né? A massa 1 está à distância x1, a massa 2 está à distância x2. Então fica, lembra que é negativo ali, né? Menos m1 gx1 menos m2 gx2. Agora, usando o vínculo, cadê? L menos x1, né? Fica menos m1 gx1 menos m2 gl menos x1. Tá? Então, o potencial vai ficar menos m1 gx1 menos m2. Vou colocar primeiro o x1 menos m2 gx1 menos m2 gl. Então, a simplificação aqui, menos m1 menos m2 gx1 que menos m2 gl. Então essa é a energia potencial. Tá? Ok, então a lagrangiana vai ficar energia cinética menos a potencial, né? Então fica mais m1 menos m2 gx1 menos m2 gl. Então tá aí a lagrangiana da máquina de Atwood, né? Ok, então vamos para a equação de movimento. Usando a equação de Lagrange, né? Primeiro, quais são as variáveis que a gente tem aqui? L, a lagrangiana, depende de x1 ponto, né? Explicitamente, estamos falando, implicitamente do tempo, né? Mas explicitamente é de x1 e x1 ponto. Note que não entra x2 aqui, né? Ok, então a gente vai ter só essa equação, dl dx1 ponto menos dl dx1. Ok, então derivando em relação a x1 ponto, a gente vai derivar só essa parte aqui, né? A outra não entra, então fica d dt m1 mais m2 x1 ponto. E agora, derivando em relação a x1, o último termo cai, né? Ele é constante, então fica menos, tá certo, menos m1 menos m2 g, né? Igual a zero. Então tá aí, a gente quase tem a equação de movimento aqui, é só derivar no tempo, né? m2 x1, 2 pontos. Eu vou passar para o outro lado aqui, fica m1 menos m2 g
Portanto, a aceleração em x1 é m1 menos m2 sobre m1 mais m2 g. Que também é um resultado conhecido, né? Que em Física 1 a gente consegue utilizando as equações de Newton mesmo, somatório de forças, etc. Tá? Mas está aí o algoritmo para conseguir, né, a equação de movimento usando formalismo lagrangiano. Ok, então aqui o que teve de novidade? A gente teve o tal do vínculo, né? Estava aqui. Certo? Vamos ver mais uma equação com vínculo. Então agora o nosso sistema vai ser esse aqui, que é um cilindro pequeno rolando, né, sobre um cilindro grande de raio B. Tá? Então diz aqui o seguinte, o exemplo. Seja um cilindro de raio A, aquele cilindro pequeno, e massa M, né? Aqui, massa M. Rolando sem escorregar sobre um cilindro fixo de raio B. Encontre a equação que descreve o movimento do cilindro menor antes dele se separar do maior. Tá? Então tá aqui. Aqui está o cilindro menor rolando, tá? Sobre o cilindro B. E ele rola sem escorregar. É aí que surge o nosso vínculo. Porque se ele rola sem escorregar, então esse arco que ele está fazendo aqui embaixo, ó, esse arco, tem que ter o mesmo tamanho do arco que é feito no cilindro menor, né? Porque ponto a ponto ele está rodando ali em cima. A gente assinala então essas variáveis para o rolamento, né? Então a posição em relação ao cilindro grande, ele rodou então esse arco que faz o ângulo θ, tá? E daí aqui a gente já sabe qual é o tamanho do arco, porque a gente sabe o raio do cilindro grande. Esse arco tem um comprimento bθ, aliás, bθ, né? Mesma coisa que no cilindro pequeno, a gente assinala o ângulo φ para ele e ele tem raio A, né? Então aqui ele rodou Aφ, certo? Então a gente escreve aqui que o vínculo nos diz o quê? Que Aφ é igual a bθ. Além disso, para não ficar muito cheio de coisa desenhada ali, eu coloquei aqui do lado, mas quem que é esse aqui? Essa aqui é a posição do centro de massa do cilindro pequeno. Tá? Vamos usar aí a variável R, que é da posição dele. Muito bem, então vamos encontrar as energias primeiro. Então vai primeiro energia cinética de translação. De quem, né? Do centro de massa do cilindro pequeno. Vou identificar ele como M, né? Massa M. Tá, qual é a energia cinética de translação? Simplesmente meio de M. Velocidade ao quadrado, né? Quem dá a velocidade ali? O R ponto, né? Agora, além disso, a gente tem a energia cinética de rotação do centro de massa. Vamos escrever tudo aqui, mas em relação a quem? Em relação ao centro, a origem, né, do sistema de coordenadas que a gente colocou no cilindro maior. Tá? Então, aqui fica o quê? Vamos colocar a energia cinética de rotação. É igual a quem? Meio de M, a velocidade ao quadrado. Qual é a velocidade dele? Se a gente pegar o ângulo, tá variando ali, é o ângulo θ, né? Então, θ é a função do tempo. Ok? Então, a gente pode chamar a velocidade angular de θ ponto, né? E daí a velocidade dele, R, θ ponto.
Então vai ficar aqui meio de m r ao quadrado. Ok, além disso agora a gente tem a energia cinética de rotação em torno do centro de massa. Então ele está girando em torno dele mesmo, né? Naquele processo de rotação. Então vamos colocar aqui energia cinética de rotação do centro, em torno do centro de massa, né? Então é o que? É meio do momento de inércia vezes φ ponto ao quadrado. Velocidade angular ali ao quadrado. E ele está rodando aqui, eu usei o ângulo φ, né? Em torno dele mesmo. O momento de inércia de um cilindro é meio de mr ao quadrado. Usei a letra A ali, então ao quadrado. Tá? Também, então essas são as energias cinéticas que a gente tem no nosso sistema. Agora a energia potencial é a gravitacional só, né? Então vai ser o que? A altura dele aqui, né, em relação a onde a gente está chamando de potencial zero, que passa pelo centro do cilindro grande, né? Para facilitar. Então quem é essa altura é R cosseno de θ. Ok, então vai ficar ali, a altura é positiva, né? Então é mg r cosseno de θ. Então como é que fica a lagrangiana? A lagrangiana vai ficar aqui todas as energias cinéticas, né? M meio mr ponto ao quadrado mais meio de mr ao quadrado θ ponto ao quadrado mais a energia cinética ali de rotação em torno do eixo dele mesmo, e agora menos a energia potencial, então é menos mg r cosseno de θ. Tá? Então daí eu apontei um vínculo, né, que era a φ igual a bθ, só que a gente tem um segundo vínculo aqui. Ele quer somente enquanto o cilindro menor estiver rodando sobre o maior, né? Então, enquanto isso estiver acontecendo, o R, que eu coloquei aqui do lado, é igual ao quê? Igual a B mais A, né? Esse tamanho aqui. Tá? Então, esse é o segundo vínculo, R é constante, A mais B. Bom, a consequência disso é que uma derivada de R no tempo é zero, né? Ok. E como aparece ali φ ponto, a gente já pode olhar aqui e que a gente pode escrever φ em termos de θ. Então, vamos colocar aqui B sobre A, θ. Então, só aparece φ ponto, né? Então, a gente deriva aqui, φ ponto é B sobre A, θ ponto. Ok? Então, a lagrangiana vai ficar... E daí, aqui também a gente pode substituir o que? O I, momento de inércia, era meio de m ao quadrado, né? Esse R aqui, R ponto, a gente já viu que dá zero, né? E esse aqui vai dar o que? A mais B ao quadrado, né? Assim como esse. Então, a lagrangiana vai ficar meio de MA mais B ao quadrado, θ ponto ao quadrado, mais meio de MA ao quadrado, vezes B ao quadrado sobre A ao quadrado, θ ponto ao quadrado, né? Menos MG A mais B cosseno de θ. Tá aí a lagrangiana, então, completa, né? Aqui dá para simplificar, né? A ao quadrado corta. Que mais? Dá para colocar em evidência meio M. A gente pode abrir e expandir, né, o A ali. Então fica meio M. Abre. O θ ponto também, né? Θ ponto ao quadrado. Aí aqui vai ficar
a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E do outro lado ali fica mais meio de b ao quadrado. Tudo bem. Acho que de simplificação deu, né? Então vamos lá, equação de movimento. O que a gente precisa primeiro? Identifica aí as variáveis, né? L é uma função do quê? De θ e θ ponto, né? Não tem mais nenhuma outra variável. Então a gente tem só uma equação. Vai ficar... A gente já usou os vínculos, né? Então vai ficar... Vamos fazer primeiro dl dθ ponto. Vai ficar o que? É só a primeira parte que deriva. Então fica o primeiro termo ali. Fica meio... aliás, m θ ponto ao quadrado. Aqui já dá para somar o b, né? Mais 2ab mais 3 meios de b ao quadrado. E daí o outro lado é zero, porque ele está derivando em relação a θ ponto. Já pode fazer a derivada do tempo. Vai dar mθ 2 pontos. Portanto, aceleração angular. Okay. E agora falta dl dθ. Agora é só o segundo termo que é derivado. Então vai dar menos seno de θ, tem o menos ali, então fica mais. Seno de θ. Ok, então a equação completa como que é? D dt dl dq ponto, né? Vamos já colocar aqui θ ponto menos dl dθ igual a zero. Portanto, a equação de movimento ficou m θ 2 pontos ao quadrado mais 2ab mais 3 meios de b ao quadrado menos agora dl dθ, que é mg a mais b seno de θ igual a zero. Ok, então isso aqui a gente viu aqui um exemplo então com dois vínculos, né? E nesse caso angular conseguimos aí a equação de movimento. Então a gente tem aqui aceleração angular, né? E uma dependência no próprio ângulo. Ok, daí eu vou deixar dois exercícios aí para vocês. Esse exercício não precisa entregar, tá? É só para ver se vocês para vocês sentirem, né? Se realmente entenderam o funcionamento desse formalismo, tá? Os exercícios são esses aqui, eu vou deixar com resposta, tá bom? Aqui, então, obtenha a lagrangiana e a equação de movimento de uma máquina de átomos se a roldana tem momento de inércia. Tá? Aí, então, veja que a gente não precisa nem saber aqui qual que é o momento de inércia, né? Só sabe onde vai aparecer ali na aceleração, tá? E esse R aqui, o R grande, é o raio da roldana, né? Ok, e daí o segundo é obtenha a lagrangiana do pêndulo simples e do pêndulo duplo. Na verdade, o pêndulo simples eu já obtive, né? Vocês podem encontrar a equação de movimento lá dele. E ver como exemplo daí para encontrar o pêndulo duplo. O pêndulo duplo está aqui. Então são duas massas, né? Tem duas cordas e duas massas aqui, M1 e M2. Com tamanho, as cordas têm tamanho L1 e L2. E a gente tem os ângulos aí que as cordas fazem com a vertical, tá? Então θ1 e θ2. A resposta está aqui. Ficou um pouco cortado, mas ali ainda está certo aqui, peraí. Aqui. Tá bom? Então testem aí e vejam se vocês entenderam o funcionamento desse formalismo, tá?
E daí eu ainda vou gravar mais um vídeo sobre simetrias da Lagrangiana, que é aí que fica interessante no caso de astrofísica e astrofísica de partículas. Tá bom, galera? Então, abraço aí e até mais.